Bom dia. Vamos continuar aqui nossa leitura, né? Orante. E o Senhor, deixa o Senhor falar para a gente, né? A primeira coisa a falar é que essa é uma leitura orante, são conhecimentos adquiridos por muito tempo, que a gente só está partilhando. Não sou o dono da verdade, posso estar errado, né? Se é alguma coisa aqui, porque a compreensão é uma coisa que demora tempo e ela vai se dando progressivamente, e o Senhor vai aumentando a nossa capacidade de enxergar, de ver os detalhes e compreender o que significa as palavras, né? Ainda mais quando são palavras enigmáticas, falando de revelação, falando de coisas do futuro, né? Então o Senhor vai aumentando a nossa percepção, nosso conhecimento, e a gente vai entendendo aquilo que está escrito, né? Bom, vamos lá. Diz lá em Mateus 24, 15, continuando. A grande tribulação. Quando vires estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel em 9:27, o leitor compreenda bem. Aqui para. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Daniel é um profeta grande que Deus mostrou para ele coisas fantásticas, né? Tem um texto dele que ele vai falar até que é enigmático, né? Que é o 11, Daniel 11, uma coisa assim, que ele vai falar da guerra do rei do sul com o rei do norte, e depois vem o anticristo daquele tempo, que era Antíoco IV. O rei do sul é o Egito, o rei do norte. Esse é um outro povo, agora eu vou esquecer o nome dele, né? Então, e ele fala, vem Roma, né? Roma, né? Então ele vai descrever 1000 anos de guerra entre aquela região toda e vários outros povos. Dá para ver facilmente, para quem estuda história, Roma, dá para ver facilmente o rei do sul como o Egito e outras, Alexandre o Grande, dá para ver várias pessoas ali. Impressionante como Deus vai mostrar para esse profeta coisas que vão 1000 anos para frente. Então é fantástico, né? E é preciso. Acho que a melhor parte do texto que é preciso. Mas em Daniel 9:27 ele vai falar do tempo da grande tribulação, né, que eu já falei. Ela é dividida quem for ler, eu acho que eu escrevi lá, são as 70 semanas de Daniel, sendo que das 70 semanas de Daniel falta-se a realização da última semana, que 69 semanas já foram, elas param a contagem em Jesus, e elas voltam à última semana só no final dos tempos, que está aí, né? Nós estamos comentando. Então você tem que compreender isso, e na última semana é uma coisa diferente. São uma semana, mas cada semana, cada dia da semana é um ano, e isso acontecerá em 7 anos, né? Por isso que a palavra depois há uma distinção clara, né, entre as 69 e a última semana. Mas aí você tem que ler lá para compreender. E lá ele vai falar duas coisas, né? Qual é o marco temporal que Deus vai dar para que a gente saiba que entramos nos 3 últimos anos da grande tribulação. Ele vai falar em 2 eventos, né? Primeiro é a abominação da desolação, que foi predita no Daniel 9:27, e o cessar do sacrifício santo, né?
Ok, então nós temos que entender estes dois fatos. A abominação da desolação é quando você entra dentro do templo santo de Deus, dentro da estrutura religiosa, e tira as coisas de Deus e coloca as coisas do inimigo de Deus. Há uma substituição, né, das coisas de Deus pelas coisas do anti-Deus. Estou indo bem claro, né? Eu falei um pouquinho disso no vídeo anterior. Então você vai ver a troca da doutrina, para que permita a que entre coisas dentro da igreja que antes nunca se ouviu falar a possibilidade. Uma entrada de umas divindades para serem adoradas dentro da igreja católica. Né? Teve um pequeno teste, né? Há pouco tempo, tem gente que já fala que ali já foi. Não, ali foi um teste. Tem que ver quando é um teste e quando é para valer. Né? Ali foi um teste. Houve uma rejeição grande. Aí deram né? Mas a basílica, onde essa tal imagem de uma deusa pagã ficou, aquela basílica tinha que ser reconsagrada, tá? E não foi. Então ela está errado, né? Mas aconteceu, né? A partir daí, coisas horríveis dentro, né? Para procissão de entrada, tinha bispos, tinha pessoas de branco, tinha tudo ali fazendo procissão para a entrada de uma abominação da desolação. Mas para aquilo acontecer, já tem que ter toda uma doutrina por trás, já tentando barrar a verdadeira religião, né? Mas para entender isso aqui, eu tinha um vídeo que eu falo sobre isso, sobre, por exemplo, Macabeus. Se você entender Macabeus, você entende o que está acontecendo hoje, né? É a mesma coisa, se repetindo, né? Só que agora a escala não é meramente onde estava o povo de Israel naquele tempo. Hoje o povo de Israel, o povo de Deus, está no mundo inteiro. Então a crise hoje não é apenas localizada em Jerusalém. Não, hoje a coisa é no mundo inteiro e o foco não é mais Jerusalém, o foco é o Vaticano, porque é onde está a religião instituída por Cristo Jesus, né? E então vai vir essa abominação, ou seja, a igreja tem que ser eclipsada. Voltamos em Apocalipse 12, né? Que vai falar sobre isso, né? E para que entre uma abominação, um erro doutrinário grosseiro, uma adoração a uma falsa divindade dentro da estrutura da igreja. E a maioria das pessoas não percebe, né? Tem uma passagem bonita que fala, né? O engano será tão perfeito que poderia até enganar os eleitos de Deus, mas a estes não serão enganados. Então, está aí escrito, né? Não são palavras minhas, tudo isso está na Bíblia. Mas isso não está na norma da igreja, está no catecismo. Agora o número eu vou esquecer, né? 666 ou 7 ou 8, está lá. Nada disso não é sabido, né? Só que as pessoas estão aderindo ao mal. Eu lembro que aqui vai falar da marca da besta, aqui vai falar, né, disso tudo, né? Lá no Apocalipse fala também. E lembre-se, as pessoas aderiram de plena vontade à besta. Os judeus vão aderir ao sinal de Deus. Os do mal e aqueles que não têm a fé boa ou não têm a fé forte, fracos, rumbião, aderirão ao sinal da besta. O sinal vai ser colocado aí nessa época. Né? Tudo isso é junto, está amarrado, né? Então, você tem que entender esse texto, né? Para você compreender. Então, falei um pouco da abominação, ensinamento pagão dentro da igreja, né? São Paulo também vai falar sobre isso, né? Eu falei, é o tempo onde as pessoas largarão a sã doutrina para aderir às fábulas, aos duendes, a todas as seitas, né, erradas que tem, né? Tá aí, meu. Isso é catolicismo na veia, né?
Tem gente que... Aí vem a segunda parte, né? A segunda parte é... Isso vai estar dentro da igreja, vai estar entrando, que depois o ato contínuo é a falta, a retirada do culto divino, ou seja, do santo sacrifício, da missa. Porque a explicação vão ser várias, né? Mas o fato é, vai acabar com a Eucaristia, né? Só vai existir a Eucaristia naqueles padres que falarem que isto está errado, se decidirem por Deus e vão fazer a Santa Eucaristia nas catacumbas. Fora isso, não existirá. Eu sei que tem gente que vai falar que o rito antigo, a missa de sempre, está sendo perseguida, foi tirada, o negócio todo, aí desde 1900, sei lá, e bolinha, isso já deixou de... Então o rito já não teria mais... Isso tudo me desculpa. Por um fato só, eu refuto tudo isso, né? Qual é o fato? Se a missa tivesse acabado lá em 1960, que o pessoal gosta de falar, né? Nós teríamos 60 ou 70 anos sem missa. E aí o Apocalipse não se concretizaria? Está errado. A missa de sempre é a missa mais perfeita. Isso não tem dúvida, né? Quem já viu, já frequentou, sabe o que eu estou falando. Quem não viu, acho que é interessante você ter essa oportunidade. Mas a missa que nós temos, que a gente chama de missa nova, ela continua fazendo os preceitos mínimos legais diante de Deus. Deus ainda aceita ela. Como é que você fala um negócio desse? Porque eu já perguntei a Deus e Deus já me respondeu. Se Deus já falou assim comigo, eu estou tranquilo. Mas eu acho... Eu estou nem aí com o que as pessoas acham. Eu estou preocupado com o que Deus acha, porque depois eu vou ter que responder a Ele, né? É simples. Eu vou ter sempre responder àquele que é o dono da messe. O dono da messe é o cara, e o cara tem que ser obedecido. Para mim é simples, né? Então, mas vai acontecer, continuando, alguma coisa que eles vão invalidar a missa. A troca das palavras, pode ser. A troca da substância, 2. Falta de fé, 3, né? Naquilo que acontece ali. Desacreditar em tudo aquilo, né? Como é que eu vou desacreditar? É fácil. Se você acreditasse que é Jesus na hóstia, está na hóstia consagrada, você na mesma hora que você se ajoelha, você entra na igreja, você se ajoelha. Você vai conversar com ele, você se ajoelha, você se prostra, porque é Jesus consagrado. Se você acredita que Jesus ali é consagrado, você tem que ter uma verdadeira adoração a Jesus na hóstia consagrada. Então, nós de tomar a hóstia consagrada e comungar, você tem que se ajoelhar. Você não está tomando pão, um brioche. Desculpe, mas um brioche. Não. Ali é Deus vivo, que se dá em carne e sangue. Né? E para pessoas preparadas. Hoje no ensinamento, não, vai qualquer um. Você não precisa nem ser católico. Nossa Senhora chega falando isso, do qual aparição? Tem 2 ou 3 aparições que Nossa Senhora fala exatamente das pessoas chegando para tomar a comunhão sem estar preparadas. Isso é sacrilégio. A gente tem que fazer a comunhão reparadora. Deixamos de ser católicos, a gente não enxerga mais isso. As pessoas não se reverenciam, não se prostram, não se ajoelham, não tomam na boca. Já falei sobre isso. Hóstia consagrada é só na boca. Essas mãos trabalham para Deus, já fizeram muitos milagres. Mas essas mãos não podem tocar numa hóstia consagrada. Ok? O mais próximo de Deus que eu já fiquei, Deus nunca permitiu que eu tocasse nelas. E toda vez que eu não sabia e cometi esse ato, eu pequei. Já confessei esses meus pecados. Ponto. Meu Deus, como você fala isso? Eu sou católico. Isso é básico. Isso é básico, né? Entendeu a profanação dentro da Igreja de Deus? Né? Isso aí que eu estou falando vai entrar na abominação da desolação. Depois entra na tirada da Eucaristia. Que mais que o inimigo odeia é a Eucaristia. Ele odeia a Eucaristia. Porque a salvação se processa ali todos os dias.
E lembra Deus Pai a misericórdia. É a Eucaristia que segura a mão poderosa da justiça divina. Então a gente sabe que quando a misericórdia de Deus for parada de ser lembrada por Jesus na Eucaristia, na celebração, a vingança de Deus vem. Vingança é vingança. Porque todo ato que foi cometido sobre a terra que afrontou a Deus. E com Deus não se brinca. Né? Eu tenho pena de quem ensina errado as pessoas. Que é uma costilhada direto para o inferno. Maus pastores vão direto para o inferno. Como você fala isso? Pega na palavra. Maus pastores vão direto para o inferno. Ensinaram a levar o povo à perdição. Não só se levaram, não só cometeram o erro, mas levaram o povo para o erro. E Deus não aceita. Eu estou dizendo... Muito bem, se a pessoa depois pedir perdão, vai passar no purgatório até o final dos tempos. Porque ele era uma pessoa que devia ter indicado para Deus, indicou para o mundo. Louvou o erro. Que era o seu erro que queria que os outros aceitassem. As pessoas têm que compreender isso. Bom, mas isso aqui você vai entender, né? Que quando acabar a Eucaristia, você sabe que começou a segunda parte. Né? Começou a abominação, final, o ato depois acabar com a Eucaristia, que vai ser daqui a pouco. Por isso, quem puder sempre comungue. Depois vem os 3 anos e meio da vingança de Deus e do reinado do anticristo, né? E ele aparece, né, exatamente mais ou menos nesse tempo, ok? Então as pessoas têm que saber, não adianta, não se pode falar nisso. Meu Deus, é o que diz a palavra, são cegos guiando cegos. Eles não sabem o tempo que vivem e não podem guiar no meio da escuridão porque não veem a luz. Meu Deus, como você fala isso? Se vissem a luz, estariam pregando que nem loucos. Né? João Batista. Se vissem a luz, estariam que nem João Batista. Né? E na cara a tapa, falando, né? Reconciliem-se com Deus. Peça perdão, misericórdia. O Senhor está voltando, o Senhor está chegando, mudem o seu caminho. O Senhor veio a vinha para descobrir o que foi feito dela. E vai começar com os administradores. Bom, né? Isso aqui é só um pedacinho do texto. Continuando. Isso foi um versículo. Bom, continuando. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aqui ele quer dizer realmente Judéia. Ou ele quer os habitantes, ou seja, os judeus. Mas quem está falando são os judeus? Os judeus são todos aqueles que seguem a Cristo. Seguem a Deus. Os realmente crentes. Aqueles que creem e fazem, né, as coisas de Deus. Então todos esses, os que creem, fujam para as montanhas. Então a gente sabe que é um deadline que Deus deu. Saiam do sistema. Fujam para as montanhas. Vão para os retiros. Se ficar, né, não posso falar mais nada. Porque você decidiu ser um mártir. Aquele que está no terraço da casa, não desça para tomar o que está em sua casa, ou seja, é urgência. Ou seja, também outra tradução disso aqui é, se você está no terraço, o que é o terraço? É a parte alta da casa que você está em oração. Não pare. Não pare. Ok? Você está em casa, no terraço, na oração. Lembra Daniel, que ficava lá em cima, no 3º andar, rezando? Entendeu? Não pare. Aquele que está no campo, não volte para buscar suas vestimentas. Continua, vai em frente, não volte atrás.
Se você ficar preso às coisas, neste tempo, as coisas farão você perecer. Deu para entender? Ai das mulheres que estiverem grávidas amamentando naqueles dias, porque são tempos muito difíceis. Se você já está... Se a mulher no tempo da amamentação, sabe que é um tempo muito difícil para a mulher. Né? Quem já teve filho sabe o que eu estou falando. Né? Tanto o marido ou a mulher, porque o marido que é presente a vida dos seus filhos, ela casa, ele ajuda na casa e sabe muito bem como é o tempo, né? Acho que, pelo que eu lembro, no primeiro ano você nem dorme. Você passa um ano sem dormir, né? Até a criança pegar o embalo das coisas certas, né? Imagina isso, uma criança chorando, uma situação difícil, sem alimento complicado, com uma criança pequena. Deu para ver? Né? Por isso que ele fala, né? Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem num dia de sábado. É óbvio. No inverno, porque as condições serão contrárias ao local, ainda mais se for um inverno onde tem neva. Não é o caso aqui, né? Mas naqueles países onde neva, a condição vai ficar bem complicada. E nem num dia de sábado, ou seja, a questão dos preceitos, né? Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista. Para quê? O que quer dizer isso aqui? O que nós vamos enfrentar pela frente vai ser uma coisa como nunca aconteceu sobre a face da Terra. Tanto da sobrevivência do povo eleito, como dos castigos. O que Deus vai fazer acontecer sobre a face da terra é algo fantástico. Nunca aconteceu. Olha que nós temos Noé. O tempo de Noé foi uma coisa também, foi um momento deste de intervenção drástica e mudança de tudo. É isso que está sendo falado e proposto. Ok? Mas não aconteceu. Estuda que você vai descobrir que não aconteceu. Ai, meu Deus. Aí olha a coisa como Deus é bom. Mas a gente, logicamente, se você é meramente humano, você tem um medo quando você escuta essa palavra. Mas Deus, já sabendo disso, ele já vem com remédio. Olha o que Deus fala. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Criatura, quer dizer, todo mundo, nada escaparia. Mas Deus quer que escape. Muita gente vai escapar. Por quê? Porque Deus sabe o que tem que acontecer em cada tempo e ele vai fazer uma alteração, diminuindo o tempo da aprovação para que os eleitos escapem. Ok? Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Aqui chama-se amor de Deus. Por causa dos seus escolhidos, os tempos serão abreviados. E os castigos também. Ok? Então aquele que vos disser, eis que aqui está o Cristo, eis ele acolá, não creiais. Não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, farão milagres a ponto de seduzir, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Ok? Então, a primeira coisa, o que quer dizer Cristo? A palavra Cristo quer dizer ungido. Então vai ter várias pessoas que acham que ele é muito ungido, ele é muito isso, muito aquilo. Não é porque a pessoa é ungida que a gente deve crer. É porque a palavra dele vem do reino de Deus. Deu para entender? Está vestido, ele parece que ele... Não. João Batista não parecia nem um pouco com sacerdote. E ele foi muito mais sacerdote que a maioria que passou pela face da terra. Pregação cristocêntrica. Pregação no Filho de Deus, no que disse Deus através de Abraão, seus profetas, o Evangelho, o Messias, o Cristo Jesus,
e os seus santos. Todos eles têm a mesma característica. Todos eles apontam para Deus, nunca para si. Porque todos nós somos fracos, temos dificuldades, pecadores. Apontem para Deus, né? Fazer milagres depende, ele pode ser. Tem muitos milagres que são falsos. Isso não é, você tem que examinar se realmente houve um milagre. Eu sou chato com isso, né? Eu vejo, vou, acompanho, veja a história. Porque a história de um testemunho de Deus tem um começo, meio e fim. E não é de uma hora para outra. Tem toda uma história. Deus gosta de contar histórias. Ele gosta de histórias, né? Então todo milagre tem uma história. Presta atenção nisso. Então, essas coisas, muitas coisas vão ser feitas ilusoriamente. Até a segunda besta, ele fará milagres. É um homem religioso que fará milagres, mas indicará não para Deus, mas para um homem, a primeira besta. Lembra disso? Apocalipse? Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou lá na casa, não creiais. Porque como o relâmpago parte do oriente e limpa até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Deus fará tudo repentinamente. Jesus não vai nascer de novo. Não, ele vai vir do céu no dia que tem que ser. Ponto. Se aparecer de uma qualquer outra forma, não é ele. Não é ele. E ele finaliza assim: onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, onde tiver coisa ruim, vai vir toda a doutrina ruim, vai todo mundo acontecer, vai se juntar aquilo. Né? Todo mal se ajuntará ao anticristo. Entendeu? Eu vou parar aqui porque o vídeo está muito longo. Meu Deus, perdi a noção. Desculpa. Depois a gente continua no outro vídeo. Eu vou continuar depois.